tengamos miedo a ser santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, tal como vos tinha dito há 15 dias, o tema que vamos tratar e o tema da conferência que apresentei é este: povo de Deus, conhece-te a ti mesmo e vive o que és. Depois tem uma frase tirada de uma carta do Papa Francisco ao Cardeal Ouellet, que diz o seguinte: que o espírito de discernimento e reflexão nos ajude e continue a impelir para servirmos melhor o santo povo fiel de Deus. O Papa Francisco, neste trabalho que eu me propus realizar, chama com esta expressão que acabei de pronunciar, o santo povo fiel de Deus. Portanto, neste meu trabalho, quis colocar em evidência a grande mudança operada pela vida e pelo ministério pastoral do Papa Francisco, que tem conduzido lenta, perseverante e eficazmente uma mudança de mentalidade de uma visão mais tradicional da Igreja para uma visão de verdadeira comunhão eclesial. Ou seja, uma Igreja com o povo de Deus em saída. Iria pedir para recordar a todos, naturalmente, que se puderem desligar os vossos micros, assim não há interferências a concorrer com a minha voz. É só um pequeno favor que peço. Portanto, o Papa apresenta a Igreja numa verdadeira comunhão eclesial, como povo de Deus em saída, Igreja missionária, dialogante e, finalmente, como é do nosso conhecimento, sinodal. Digamos que nada disto é doutrinalmente novo, é o concílio no seu melhor, mas agora a prática, depois de 50 anos de publicação dos documentos do concílio e de encerramento dessa Assembleia Sinodal, a prática, aos poucos, vai começando a estar em conformidade com a sã doutrina. Para fazer este trabalho, eu recorri fundamentalmente a 3 grandes documentos, que são, naturalmente, uma carta do Papa Francisco ao Cardeal Ouellet, que é o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. É uma carta datada de 2016. Depois de um outro documento que no latim se diz Juvenescit Ecclesia, que também é de 2016, e que traduzindo para o português é um vocativo, digamos assim: ó Igreja, rejuvenesce.
É um convite ao rejuvenescimento da Igreja. Volto a fazer o meu pedido, se conseguirem desligar os micros, ajuda a que não tenhamos outras interferências. Depois, naturalmente, o terceiro documento é um documento sobre a sinodalidade. Enquanto os outros dois são de 2016, este terceiro é de 2018. Que, aliás, o documento Gaudete et Exsultate é também ele de 2018. Depois, já quase no final do meu trabalho, ainda voltei a ter contacto com dois documentos mais recentes, ambos de 2022. Um é uma carta que o Papa escreve a propósito do cinquentenário de um documento do Papa Paulo VI, que fez agora em 15 de agosto de 2022, 50 anos, e outro documento, que é a homilia da Eucaristia celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, quando se comemoravam os 50 anos da abertura do concílio, os 60, peço desculpa, da abertura do concílio em 11 de outubro de 1962. 60 anos depois, em outubro passado, o Papa celebrou este aniversário e na homilia diz palavras muito ricas, depois mais adiante vou citar. Digamos que este foi, ou foram os documentos em que me fundamentei para fazer este trabalho. E, naturalmente, a partir deles, eu enunciei aquilo que são, na vontade do Papa, 4 grandes imperativos pastorais do seu magistério, e que, em síntese, são os seguintes. O primeiro, a redescoberta da fundamental consagração batismal. O segundo, a Igreja, santo povo de Deus, como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro, permanecendo sempre no âmbito do povo de Deus, abordamos aquela que é a multiplicidade dos dons e das vocações e dos ministérios na Igreja. O último imperativo pastoral é o da sinodalidade, dimensão constitutiva da Igreja, e a que nós temos sido mais sensibilizados nos últimos tempos. Ora bem, eu entro agora propriamente na citação e na reprodução de algumas passagens do primeiro documento, a carta do Papa Francisco ao Cardeal Weleta, para nos dizer que devemos ultrapassar, superar uma dimensão da Igreja que infelizmente ainda persiste e que é aquela em que, quando se perguntam o que é a Igreja, as pessoas normalmente respondem são o Papa, os bispos e às vezes ainda dizem também os padres. Mas como que para dizer que são os pastores aqueles que têm que ver com a Igreja e que a identificam como tal. Ora, aquilo que nós sabemos sempre, mas sobretudo desde o Concílio Vaticano II, é que é mais correto definir a Igreja como a comunhão de todos os batizados. E é isso, na continuidade daquilo que já acontecia no Antigo Testamento, em que se falava do povo de Israel como povo de Deus, com a vinda de Jesus Cristo, que agora estamos a preparar com o Advento, nós passamos a falar de um novo povo de Deus, de que Cristo é a cabeça
e de que todos os batizados são os membros. Portanto, a este propósito, e nesta visão, que ao fim e ao cabo é mais adequada, convém ver o povo de Deus não como uma realidade clerical, só os pastores, concebida de forma independente e, sobretudo, separada do povo, sem ter em vista nem o povo, nem aquilo que os pastores são para o povo. E a este propósito, o Papa Francisco diz o seguinte na carta que estou a citar. Estas são agora palavras suas. Um pastor não se compreende sem um rebanho que ele é chamado a servir. O pastor é um pastor de um povo e o povo deve ser servido a partir de dentro, ou seja, com o pastor do povo. Digamos que esta expressão do Papa é aquela que é mais adequada para descrever. Olha, as pessoas que estão a falar neste momento têm que ter em conta que estão a disturbar. Portanto, eu pedia que desligassem o micro, se fazem favor. É um ponto de escuta que ainda não ouviu este meu pedido e ainda não conseguiu desligar o micro. Embaixo, onde tem um micro, basta clicar, aparece uma barra vermelha e isso quer dizer que o micro fica desligado. Portanto, esta expressão do Papa é muito importante. E então ele acabou de citar também um texto da Lumen Gentium, onde ele vê claramente esta sua posição. Volto a citar o Papa Francisco. Olhar para o santo povo fiel de Deus e sentirmos-nos parte integrante dele, posiciona-nos na vida e, portanto, nos temas que tratamos de maneira diversa. Olhar continuamente para o povo de Deus salva-nos de algumas atitudes que são como slogans, são frases muito bonitas, mas não conseguem apoiar a vida das nossas comunidades. E o Papa insiste, e aqui cita o número 10 da Lumen Gentium, para dizer o seguinte, que define claramente o que é o povo de Deus. É a citação do número 10 da Lumen Gentium, a Constituição sobre a Igreja do Concílio. Olhar para o povo de Deus é recordar que todos fazemos o nosso ingresso na Igreja como leigos. Portanto, ninguém inicia a sua vida na Igreja já como bispo ou já como padre. Porquê? Continua o texto. O primeiro sacramento que sela para sempre a nossa identidade como cristãos e do qual deveríamos ser sempre orgulhosos é o batismo. Através dele e com a unção do Espírito Santo, os fiéis, os membros do povo de Deus, são consagrados
para serem edifício espiritual e sacerdócio santo. Então, reparem, basta esta frase, tirada do número 10 da Lumen Gentium, para percebermos a grandeza do batismo. A primeira coisa que o texto diz é que pelo batismo nós somos consagrados para sermos edifício espiritual. E, ao mesmo tempo, somos constituídos membros de um sacerdócio santo. Portanto, atenção, não são apenas os pastores que fazem parte deste sacerdócio santo, nem apenas os pastores, quando que são consagrados como edifício espiritual. Não, é pelo batismo que todos nós, homens e mulheres, simples fiéis, somos consagrados para sermos edifício espiritual e sacerdócio santo. Já perceberam com certeza que com esta dignidade de que estamos revestidos desde o nosso batismo, a vocação à santidade tem imediatamente um terreno adequado para crescer e para florescer. Por isso, já percebem, só por estas pequenas passagens da carta do Papa que eu citei, a nossa primeira e fundamental consagração mergulha as suas raízes no nosso batismo. De maneira jocosa, diz: ninguém foi batizado sacerdote nem bispo. Mesmo aqueles que um dia mais tarde se tornaram bispos ou sacerdotes, foi depois de terem recebido o sacramento do batismo. Portanto, o que é preciso recordar e não esquecer depois destas coisas que o Papa Francisco acaba de nos dizer? É que o santo povo fiel de Deus foi ungido com a graça do Espírito Santo. E, portanto, esta unção do Espírito Santo, que no batismo nos constitui como povo e, enquanto tal, torna-se a entidade primordial de onde tudo parte e na qual tudo deve continuar. Portanto, aquilo que eu gostava de deixar claro nesta primeira sessão é que o batismo torna-nos pessoas revestidas de uma grande, enorme dignidade, que nos torna a todos nós verdadeiramente, ouvimos dizer isto tantas vezes, mas nem sempre levamos por diante todas as consequências que daqui resultam. Nós tornámos-nos filhos de Deus. Nós tornámos-nos participantes da filiação de Jesus como Filho unigênito de Deus. E por isso somos filhos do Filho. E a Deus, como o próprio Jesus nos ensinou, nós podemos chamar como nosso Pai. Por isso, esta é a base, a entidade primordial, de onde tudo parte e em que tudo deve continuar. O Papa depois faz aqui uma crítica bem feita, respeitosa, com dignidade, mas é bom que a gente também perceba isto. O que é que fez com que se alterasse esta visão mais de povo do que propriamente de uma classe dirigente, a dos pastores? Foi um erro prático e pastoral daquilo a que nós hoje chamamos o clericalismo. E o que é que fez o clericalismo? Anulou, de alguma maneira, a personalidade dos cristãos e, ao mesmo tempo,
diminuiu e subestimou a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo. São palavras do Papa e ele adiante é um bocadinho mais forte ainda e diz o seguinte: o clericalismo limita as diversas iniciativas e esforços, as audácias necessárias para poder anunciar a boa nova da evangelização em todos os âmbitos da atividade social e até na atividade política, económica e outras áreas da cultura. Portanto, o que é que pretendemos dizer com isto? Não temos que ir fazer guerra a ninguém, nem temos que ir agora criar aqui uma visão democrática onde todos mandamos e não apenas os sacerdotes. Mas trata-se, sobretudo, de tomar consciência que todos nós estamos revestidos de uma grande dignidade e de uma vocação que por isso mesmo nos chamamos, como eu gosto de dizer com frequência, e somos de facto discípulos missionários. Portanto, ao invés, quando predomina a visão clerical, parece que se esquece que a visibilidade e a sacramentalidade da Igreja pertencem, como diz a Lumen Gentium, nos números 9 a 14, a todo o povo de Deus e não apenas a um pequeno grupo de eleitos e de iluminados, como muitas vezes pareceram ser os pastores. Não. Todos, pastores e fiéis, são pessoas que receberam de Deus a capacidade de exprimir com a vida e a ação que lhes é própria a visibilidade da Igreja e o caráter sacramental da Igreja. Portanto, tudo isto concorre para que a Igreja seja menos clerical e, sobretudo, mais adequada à sua vocação. A este propósito, mais adiante e sempre naquilo que é a carta que estamos a analisar, o Papa diz o seguinte: confiemos no nosso povo, na sua memória, e agora usa uma expressão que fala do povo como se fosse um sujeito humano, e que é, na sua memória e no seu olfato, ou seja, no seu sentido apurado. Confiemos que o Espírito Santo age no povo de Deus e com ele, e que este Espírito não é apenas propriedade da hierarquia eclesial, mas de todo o povo de Deus. É que quanto mais nós afirmarmos esta verdade, tanto mais nos responsabilizamos todos por aquilo que é a ação e a missão do povo de Deus. Portanto, valorizar o povo de Deus no seu ser total e da graça que lhe é própria faz com que nós tenhamos da Igreja a verdadeira visão e a concepção adequada. Ou seja, procedendo desta maneira, nós estamos a dizer que a evangelização não é obra apenas dos pastores ou de alguns leigos isolados, muito menos apenas só dos ministros ordenados ou dos consagrados, mas é e será sempre vocação de todo o povo de Deus na sua unidade de ser. Só por estas palavras que já acabei de vos dizer, vocês já terão percebido a importância que isto tem para percebermos a vocação à santidade. É que nós habituámo-nos a pensar que santos são só alguns, que santos são aqueles que estão revestidos
de grandes dons e de grandes missões. Mas os primeiros a serem revestidos de grandes dons e da missão de evangelizar foram os batizados. Portanto, naturalmente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos, povo de Deus, na sua multiplicidade de dons e de vocações, juntamente com os pastores, que também são povo de Deus, é a eles todos, na sua unidade e comunhão, que está confiada esta graça de evangelizar e de evangelizar como pessoas que sentem e colaboram, correspondem à vocação à santidade. Portanto, naturalmente, se o povo de Deus viver desta maneira, como o Papa diz na Evangelii Gaudium, que nós já trabalhamos o ano passado, diz o seguinte, e passo a citar o número 71 da Evangelii Gaudium. Precisamos de reconhecer a cidade a partir de um olhar contemplativo. Quando diz a cidade, quer dizer os ambientes laicais, as comunidades humanas. Isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas casas da cidade, nas suas ruas, nas suas praças. Deus vive entre os cidadãos, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade, de justiça. E a concluir, o Papa diz, neste número 71, esta presença de Deus não precisa de ser criada, ou seja, não somos nós que a vamos lá criar. Ela deve ser descoberta, desvendada. Porquê? Porque ela já lá está. Está na cidade, está nas ruas, nas casas, nas praças. Buscam com coração sincero. Isto diz o Papa no número 71 da Evangelii Gaudium. Portanto, podemos dizer que isto valoriza aquilo a que nós podemos chamar uma pastoral popular, ou seja, a pastoral do povo de Deus com os pastores. É evidente que ninguém quer pôr fora da carroça os pastores. Nós queremos continuar a trabalhar em comunhão e juntamente com os pastores, mas com a consciência de que o nosso papel é igualmente indispensável. Porquê? Porque esta missão é característica do próprio povo de Deus. E mais até, antes que nós chegássemos aos lugares onde vamos evangelizar, de alguma maneira, Cristo já lá está. Cristo já nos precedeu. Portanto, no meio destas pessoas de quem vamos ao encontro e das realidades que nós temos ao nosso lado, nas nossas ruas, nas nossas praças, nas nossas sociedades humanas, já lá estão presentes, é uma expressão que o Concílio usa, as sementes do Verbo. O Verbo já lá semeou a sua presença. E estas sementes do Verbo apenas precisam de ser descobertas e desvendadas, pois elas são o terreno adequado para acolher a boa nova que a missão traz e anuncia juntamente com o Reino de Deus. Portanto, não são apenas os pastores que anunciam o Reino de Deus como sucessores dos apóstolos. É todo o povo de Deus, como sucessor da comunidade cristã primitiva que Jesus fundou e a quem ele próprio evangelizou. É esse povo de Deus que nós continuamos, que hoje anuncia a boa nova, que evangeliza e que torna presente o reino de Deus na história e perante a humanidade.
A concluir, o Papa Francisco diz sempre na carta que escreveu ao Cardeal Ouellet: não é o pastor. Reparem que esta frase é muito forte e ouçamo-la com toda a delicadeza também em relação aos pastores. Mas é preciso dizê-lo e recordá-lo. Não é o pastor que deve dizer ao leigo o que fazer e o que dizer. Os leigos, enquanto povo de Deus, sabem tanto ou melhor que os pastores, com aquela graça que têm para fazer o que lhes é próprio. Portanto, não é o que o pastor diz, não quer dizer que ele não diga coisas corretas e que nós devemos escutar, mas é preciso que nós não pensemos que não valemos nada, que como povo de Deus não temos nenhuma capacidade e que a nós nos é só pedido de ouvir, de escutar e de estar caladinhos, sem dizer nada. Não. O Papa vai mais adiante, esclarecendo o respeito que ele tem pelos leigos e pelo povo de Deus em geral. Diz o seguinte, reconhecendo até ele próprio como pastor, que nem sempre os pastores agiram da melhor maneira. São palavras do Papa, estas que agora vou citar. Muitas vezes caímos na tentação de pensar que o leigo comprometido é aquele que trabalha nas obras da Igreja e ou nas realidades da paróquia ou da diocese. Às vezes isto aconteceu porque nós geramos, continua o Papa, uma elite laical, acreditando que só são leigos comprometidos os que trabalham nas realidades dos sacerdotes. E esquecemos, descuidando isso, que o crente, que todos os crentes, o povo de Deus, muitas vezes queima a sua esperança e a sua coragem na luta cotidiana para viver a sua fé. É evidente que isto é muito claro. Quem está lá no meio do resto do povo e no meio das tensões e das dificuldades da vida do mundo que nos é contemporâneo, com tantos que nem sequer são batizados, quem enfrenta estas realidades e com todas as forças que pode dar testemunho da sua fé são os leigos. A massa, muitas vezes, anónima dos leigos, eu não quero sequer chamar-vos a vocês massa anónima, mas se calhar muitas vezes estamos lá, nós também, no meio de toda a gente e de toda a realidade humana, como sementes vivas do Verbo e como testemunhas vivas e presentes do povo de Deus no mundo. Olha, isto que o Papa nos acaba de dizer é verdadeiramente muito, muito importante. E nós precisamos de tomar consciência de quanto isto deve ser acolhido e correspondido, posto em prática. Eu estou convencido que quando nós mudarmos de atitude e tomarmos consciência desta que é a nossa vocação de batizados, nós perceberemos melhor a nossa vocação à santidade. O Papa vai mais longe e sempre na carta, ou estamos quase a terminar a carta do Papa ao Cardeal Ouellet, ele diz, a certa altura, o seguinte que me parece muito, mas mesmo muito importante. É ilógico e até impossível pensar que, como pastores, deveríamos ter um monopólio das soluções para os múltiplos desafios que a vida contemporânea nos apresenta. Cada vez mais, e nos tempos difíceis que apresentamos, se requer a participação do laicado e do povo de Deus em todas as situações
mais difíceis do mundo atual. E depois, o Papa diz, os pastores devem estar ao lado do nosso povo, acompanhando nas suas buscas e estimulando a imaginação capaz de responder à problemática atual. E o Papa pergunta-se, como? Como é que fazemos isto? E a resposta dele é tão simples quanto esta. Não uniformizando. Não reduzindo tudo apenas à opinião de alguns que são mais que os outros. Evitando dar diretrizes gerais para organizar o povo de Deus no âmbito da sua vida pública, como se o caminho, como se diz hoje, não devesse ser um caminho sinodal. Portanto, é neste sentido que o Papa valoriza aquilo a que o Concílio chamou as sementes do Verbo. E por isso, quando todos temos consciência de que somos capazes de identificar, de evidenciar estas formas de presença do ressuscitado no mundo em que nós vivemos, só temos uma coisa a fazer: é ir ao encontro destas realidades, é dialogar com elas, é testemunhar a nossa fé diante de todas essas pessoas. Alegrarmos-nos por nos encontrarmos com Cristo, que de alguma maneira já lá está presente, já nos precedeu e está ali como uma sementinha nessas culturas, nessas pessoas, porventura ainda com uma fé inicial, mas que acolhem a nossa missão, ou onde a missão à qual somos enviados, que é anunciar a boa nova do Reino de Deus, está a começar a florescer. Portanto, mesmo a terminar a carta ao Cardeal Valetta, o Papa diz que precisamos de voltar às nossas raízes cristãs. E faz um apelo aos pastores para que não se esqueçam das comunidades cristãs. No nosso povo é-nos solicitado que conservemos duas memórias. E agora aqui o Papa fala de duas coisas muitíssimo bonitas. Uma delas é a memória de Jesus Cristo, porque no fundo, quem é que é a memória viva e ativa de Jesus Cristo no mundo de hoje? É o povo de Deus. E, portanto, esta é a primeira grande memória que nós temos de conservar, de alimentar e de dar a conhecer a toda a realidade humana. Mas depois, há uma outra memória que o Papa nos recomenda, e vocês sabem, e certamente já o ouviram alguma vez, provavelmente até viram notícias da semana passada em que o Papa foi ao Piemonte, à zona norte da Itália, na zona de Asti, onde ele foi visitar no fim de semana, faz amanhã precisamente 8 dias, os parentes que ainda lá têm. Uma prima dele, em cuja casa almoçou, que fazia 93 anos. Então, aquilo que o Papa quer que nós saibamos fazer é conservar a memória dos nossos antepassados. Porquê? Porque a fé é transmitida de geração para geração, precisamente através dos nossos antepassados. E agora o Papa desce ao concreto, recorda as suas coisas pessoais e ele diz: é bom não nos esquecermos deles. No caso das nossas mães, das nossas avós, e como ele gosta muito de dizer, da memória viva de Jesus Cristo dentro das nossas casas. E agora recorda-o pessoalmente e diz: para todos nós isto é válido. Foi no silêncio da vida familiar que a maior parte de nós aprendeu a rezar,
a amar e a viver a fé. Foi na vida familiar que depois assumiu a forma de paróquia, de escola, de comunidade, que a fé entrou na nossa vida e em nós se fez carne. E agora eu imagino o Papa Francisco quase comovido a dizer estas palavras. Volto a citar as suas palavras. Perder a memória destas realidades significa desenraizar-nos do lugar de onde viemos e, por conseguinte, não saber nem sequer para onde vamos. E agora, comparando a sua experiência com a atual, diz: quando nós, pastores, desenraizamos um leigo da sua fé e das origens das suas famílias, tantos de vocês estarão a recordar neste momento a fé vivida, bebida no seio das vossas famílias. Portanto, o Papa insiste: quando desenraizamos o santo povo fiel de Deus das suas raízes, desenraizamos-lo da sua identidade batismal e assim privamo-lo da graça do Espírito Santo. E o Papa conclui: se nós, como pastores, nos desenraizamos do povo, perdemos-nos. E diz: tenhamos em conta que não foi uma concessão de boa vontade da nossa parte que o Concílio pôs em relevo que os leigos são parte do povo santo fiel de Deus e que, portanto, são protagonistas da Igreja e do mundo. E conclui: somos chamados a servi-los e não a servir-nos dele. Francisco quer nos alertar para o risco de perder esta dimensão coletiva, comunitária, unitária, que é intrínseca ao povo por sua natureza. Portanto, eu gostaria que vocês pensassem nestas riquíssimas palavras que o Papa nos acabou de dirigir, recordando-nos a nossa condição de fiéis, de filhos, de irmãos, de tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, somos e devemos ser e viver cada vez mais. Eu penso que vou ficar por aqui. Já são 10 horas menos 10 minutos e se vocês ainda tiverem paciência para me ouvir, eu vou pôr-me aqui visível agora diante de vós e, tal como fizemos na última vez, abro-me ao diálogo convosco. Digam-me uma coisa com toda a sinceridade, aqueles que quiserem, quem quiser tomar a palavra. Não vos dei nenhuma novidade. Todos vós sabeis que sois efetivamente todos membros do povo de Deus. Mas recordar estas coisas e com a força com que o Papa o disse, eu acho que isto nos compromete cada vez mais. E se nós queremos ser hoje, na sociedade em que vivemos, cada vez mais comprometidos com a nossa fé e cada vez mais comprometidos com a nova evangelização e com a sinodalidade, nós não nos podemos esquecer daquilo que acabamos de ouvir. Não nos podemos abstrair de maneira nenhuma da dignidade de que estamos revestidos como filhos de Deus e como membros do povo de Deus. E agora, compreendeis melhor depois desta primeira parte que vos apresentei, em que medida nós somos chamados à santidade. Porque, se calhar às vezes, achamos que a santidade não é para nós, porque já perdemos a sensação de que somos importantes. Importantes no sentido espiritual, importantes como povo de Deus, importantes como fiéis, importantes como outros Cristo. Agora, se nós temos consciência disto, só podemos dizer: a nossa vocação é a santidade. O nosso caminho é ser santos. E a santidade torna-se
uma realidade para todos, uma realidade acessível a todos. Portanto, não sei se isto não veio na continuidade da nossa primeira lição, em que eu senti tanto entusiasmo, porque foi quase como uma descoberta de dizer: também sou chamada à santidade. Pois é, também somos todos chamados à santidade. E porquê? Porque todos somos povo de Deus. E o povo de Deus, na expressão do Papa, é santo e fiel povo de Deus. Então, se o povo de Deus é santo, a nossa vocação não pode não ser a santidade. Não sei, já usei mais 5 minutos para além do momento em que quis ter calado, mas acho que, sem dúvida nenhuma, isto nos dá a todos um novo impulso, uma nova consciência e um novo desejo de ser verdadeiramente santos. Abro a palavra a todos que a quiserem usar e que queiram transmitir a vossa comunhão sobre esta realidade que hoje contactamos. E nunca mais se esqueçam, todos nós levamos em nós, a nossa própria vida interior, uma enorme dignidade que nem o pecado que às vezes cometemos nos consegue apagar. A graça de Deus, a vida da graça em nós é tão forte que o pecado às vezes faz-nos fazer as neiras, mas não apaga a graça e a força do batismo e a força da nossa vocação batismal. No tengamos miedo a ser santos.